Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó sabedoria eterna, nesta semana empregaremos para conhecer Jesus Cristo a sabedoria eterna e encarnada. Não temamos rezar demais durante esta última semana, que deve ser a mais rica e a mais fecunda. A origem da sabedoria eterna. Ó profundidade e imensidão, ó incomprehensibilidade da sabedoria de Deus, exclama São Montfort, com São Paulo e com o profeta Isaías. Qual é o anjo esclarecido bastante, o homem temerário bastante para tentar nos explicar como se deve sua origem? É aqui que todos os olhos devem se fechar, para não serem cegados por tão viva e brilhante luz. É aqui que toda língua deve se calar, para não embaciar uma beleza tão perfeita, querendo descobri-la. É aqui que todo espírito deve se aniquilar e adorar, para não ser oprimido pelo peso imenso da glória da divina sabedoria, querendo sondá-la. Somente os textos inspirados poderão nos dar uma ideia disso. Os textos dos livros sapienciais preparam a completa revelação do Novo Testamento. Há de início os 2 versículos do livro da sabedoria, que descrevem a sabedoria divina com uma vivacidade de expressões notável. Ela é uma exalação do poder divino e uma como pura emanação da claridade do Todo-Poderoso. E por isso não se pode encontrar nela a menor impureza, porque ela é o clarão da luz eterna e o espelho sem mácula da majestade de Deus e a imagem da sua bondade. Temos aí muitas comparações que tentam descrever suas origens misteriosas, provenientes de Deus, consubstancial a Deus. Essa sabedoria só pode ser imaterial como Ele, infinitamente pura, simples e soberanamente eficaz. É ainda da sabedoria que é dito, no livro dos Provérbios, que ela foi criada, isto é, produzida desde o começo, antes de todas as coisas e antes de todos os séculos. Ela diz de si mesma: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde o princípio, antes que criasse coisa alguma. Desde a eternidade fui constituída, e desde o princípio, antes que a terra fosse criada. Ainda não havia os abismos, e eu estava já concebida. Ainda as fontes das águas não tinham brotado, ainda se não tinham assentado os montes sobre sua pesada massa. Antes de haver oiteiros, eu já tinha nascido. Ainda ele não tinha criado a terra nem os rios, nem os eixos do mundo. Quando ele preparava os céus, eu estava presente. Como descrever melhor, em linguagem poética, a pré-existência eterna da sabedoria? Ao nos dizer que ela existia antes da origem da terra, antes do abismo, que no começo cobria tudo, o autor inspirado faz uma alusão evidente ao versículo do Gênesis: no princípio, as trevas cobriam a face do abismo. E ao Salmo 103, que é um hino ao Criador: a terra, o abismo cingia como um vestido. A sabedoria é, pois, anterior a toda a criação. O autor dos Provérbios precisa mesmo que ela foi concebida antes da existência do mundo, o que evoca a ideia da geração. Ela recebeu, pois, de Deus o seu ser, e isso desde sempre. Assim, a sabedoria nos entrega o segredo de sua origem, sem atingir o relevo de uma personalidade viva. Ela nos é mostrada como procedente de Deus, fecundada em Deus, distinta dele, eterna como ele. O apóstolo São Paulo, de posse da clara revelação do mistério da Santa Trindade, não hesitou em entender diretamente da pessoa de Jesus Cristo o que esses belos textos e outros ainda dos livros sapienciais dizem da sabedoria divina. São João, o vidente de Patmos,
Completou então São Paulo, chamando pelo nome de Verbo essa sabedoria saída da boca do Altíssimo, pré-existente a tudo e enchendo com sua presença a revelação ainda velada do Antigo Testamento. No princípio existiu o Verbo, ou o Filho de Deus, ou a sabedoria eterna. Pelo nome de Verbo, São João nos revela que sublime geração de inteligência, geração toda espiritual, toda imaculada, seu olhar descobria no seio da Trindade. O Pai, sendo por si mesmo objeto infinito de conhecimento e de contemplação, produz, gera um Filho, que é seu pensamento subsistente, sua palavra interiormente proferida, sua imagem perfeita, idêntica em natureza, igual em perfeição, seu verbo íntimo e inseparável, outro dele mesmo, por meio do qual ele exprime por si mesmo sua inesgotável riqueza. No princípio era o Verbo, isto é, quando começaram as coisas que tiveram um começo, o Verbo já existia. Ele é, pois, eterno, pois para além do tempo, antes da criação das coisas contingentes, há somente a eternidade. Nessa imóvel eternidade, o Verbo habitava junto de Deus, como ideia da divina beleza contemplando a si mesmo, como pessoa distinta levando com Deus uma mesma vida em comum. E o Verbo era Deus, consubstancial a Deus, possuindo a mesma natureza que Deus. Nada de mais profundo poderia ser dito. Assim, tudo se concilia nos livros santos para nos mostrar a sabedoria mergulhando sua origem até as profundezas da eternidade. Ele vem de Deus e é Deus. A sabedoria eterna na criação. A sabedoria começou a brilhar fora do seio de Deus quando fez a luz, o céu e a terra. São João diz que tudo foi feito pelo Verbo, isto é, pela sabedoria eterna. Ela é a mãe e a artífice de todas as coisas. Essa beleza soberanamente reta, depois de ter criado o mundo, pôs nele a bela ordem que admiramos. Separou, compôs, acrescentou, contou tudo o que existe. Ela estendeu os céus, colocou o sol, a lua, as estrelas, os planetas em ordem. Ela assentou os fundamentos da terra, deu limites e lei ao mar e às ondas que vêm das alturas. Formou as montanhas, tudo pesou e balanceou até as fontes. Por fim, diz ela, eu estava com Deus e regulava todas as coisas com uma justeza tão perfeita que era como uma espécie de jogo que eu jogava para me divertir e divertir meu Pai. Esse jogo inefável da divina sabedoria se vê com efeito nas diferentes criaturas do universo, pois sem falar das diferentes espécies de anjos, que são, por assim dizer, infinitos em número, sem falar das diferentes grandezas das estrelas, nem dos diferentes temperamentos dos homens, que admirável mudança vemos nas estações e nos tempos, que variedade de instintos nos animais, que diferentes espécies nas plantas, que diferentes belezas nas flores, que diferentes sabores nos frutos. Quem é aquele a quem a sabedoria se comunicou? Somente ele terá a inteligência desses mistérios da natureza. A sabedoria nos revelou aos santos, como vemos em suas vidas, e às vezes eles ficavam tão surpresos ao ver a beleza, a delicadeza e a ordem da divina sabedoria nas menores coisas, como uma abelha, uma formiga, uma espiga de milho, uma flor, um pequeno verme da terra, que caíam no êxtase e no encantamento. Admirar na natureza, no curso das estações e ao longo dos dias, essas maravilhas da eterna sabedoria, aproveitar cada oportunidade para agradecer, bendizer, com o ímpeto do coração, é carregar em si uma alma de oração. Se o poder e a mansidão da sabedoria eterna tanto brilharam na criação, na beleza e na ordem do universo, ela brilhou muito mais na criação do homem, visto que ele é sua admirável obra-prima, a imagem viva de sua beleza e de suas perfeições, o grande vaso de suas graças, o tesouro admirável de suas riquezas, e seu representante único sobre a terra. São Monfort escreve para a glória da sabedoria uma página magnífica sobre a beleza e a excelência original do homem. Ela fez, por assim dizer, cópias e expressões brilhantes de seu entendimento, de sua memória e de sua vontade.
Deu-as à alma do homem para ser o retrato vivo da divindade. Ela acendeu em seu coração um incêndio de puro amor por Deus, formou-lhe um corpo todo luminoso e encerrou nele, como num resumo, todas as perfeições diferentes dos anjos e das outras criaturas. Tudo no homem era luminoso sem trevas, belo sem feiura, puro sem mácula, regrado sem desordem e sem nenhuma mancha de imperfeição. Ele tinha como apanágio a luz da sabedoria em seu espírito, por meio do qual conhecia perfeitamente seu Criador e suas criaturas. Ele tinha a graça de Deus em sua alma, por meio do qual era inocente e agradável aos olhos do Altíssimo. Tinha em seu corpo a imortalidade. Tinha o puro amor de Deus em seu coração, sem temor da morte, e com ele o amava continuamente, sem descanso e puramente pelo amor dele mesmo. Por fim, ele era tão divino que estava continuamente fora de si mesmo, extasiado em Deus, sem que tivesse nenhuma paixão a vencer ou inimigo a combater. Ó generosidade da sabedoria eterna para com o homem! Ó maravilhoso estado do homem em sua inocência! Mas eis que o homem peca e perde essa inocência, essa beleza, essa imortalidade. Perde todos os bens que recebera. Vê-se condenado à morte, expulso do paraíso terrestre e da presença de Deus. Vê a justiça de Deus que o persegue com sua posteridade. Vê o céu fechado e o inferno aberto, e ninguém para abrir-lhe um e fechar-lhe o outro. Que fará a sabedoria eterna? A sabedoria eterna após a queda do homem. Ela foi vivamente tocada pela desgraça do pobre Adão e de todos os seus descendentes. Ela vê com grande desprazer seu vaso de honra quebrado, seu retrato rasgado, sua obra-prima destruída, seu representante sobre a terra derrubado. Ela inclina ternamente o ouvido à sua voz gemente e aos seus gritos. Vê com compaixão os suores de seu rosto, as lágrimas de seus olhos, os trabalhos de seus braços, a dor de seu coração e a aflição de sua alma. Parece-me, de São Monfort, ver essa amável soberana convocar e reunir uma segunda vez, por assim dizer, a Santa Trindade, para reparar o homem como fizera para formá-lo. Parece-me que nesse grande conselho acontece uma espécie de combate entre a sabedoria eterna e a justiça de Deus. A sabedoria diz que é verdade que o homem merece por seu pecado a sorte dos anjos rebeldes, mas que é preciso ter piedade dele, porque pecou mais por fraqueza e ignorância do que por malícia. Ela defende, por um lado, que há um grande prejuízo que uma obra-prima tão bem acabada permaneça para sempre escrava de seu inimigo, e que milhões de homens sejam perdidos para sempre pelo pecado de um só. Mostra, por outro lado, os lugares do céu vazios pela queda dos anjos apóstatas, que se deve preencher, e a grande glória que Deus receberá agora e na eternidade se o homem for salvo. A justiça responde que o decreto de morte foi proferido contra o homem e seus descendentes, e que ele deve ser executado sem perdão e sem misericórdia, que o homem é um ingrato pelos benefícios que recebeu, que ele seguiu o demônio em sua desobediência e seu orgulho, e que deve segui-lo também em seus castigos, porque importa necessariamente que o pecado seja punido. São Monfort ainda continua nesse lindo texto. A sabedoria eterna, vendo que não havia nada no universo que fosse capaz de expiar o pecado do homem, de pagar a justiça e acalmar a cólera de Deus, e desejando, no entanto, salvar o homem que ela amava por inclinação, encontra um meio admirável. Coisa espantosa, amor incompreensível, que chega ao excesso. A soberana sabedoria oferece a si mesma em sacrifício ao seu Pai para pagar sua justiça, para acalmar sua cólera e para nos retirar da escravidão do demônio e das chamas do inferno, e conquistar para nós uma eternidade de bem-aventurança. Sua oferta é aceita, o conselho é confirmado e decretado. A sabedoria eterna, o Filho de Deus, se fará homem no tempo oportuno e nas circunstâncias determinadas. Esperando esse tempo de sua encarnação, ela testemunhará de todas as maneiras aos descendentes de Adão a amizade que tem por eles,
o grande desejo que tem de comunicar-lhe seus favores e de conviver com eles. Minhas delícias, ela disse, é estar com os filhos dos homens. Antes de Noé e depois dele, foi ela quem formou todos os santos patriarcas, guardiões e transmissores da revelação primitiva. Quando as nações conspiraram para se entregar ao mal, ela preparou para si, na pessoa de Abraão, um povo de crentes. Retirou da Caldeia, seu meio de origem, para fixá-lo na terra cananeia, nesse país que haveria encarnar. Entretanto, se apesar desses desejos calorosos da sabedoria eterna, milhares de anos transcorreram antes da sua encarnação, é porque a resposta dos homens não tinham ainda força bastante para atraí-la do seio de seu Pai. Os santos da antiga lei, é verdade, pediram o Messias com preces insistentes. Gemiam, choravam, exclamavam: ó nuvens, chovei o justo, ó terra, germinai o Salvador, ó sabedoria que saístes da boca do Altíssimo, vinde livrar-nos. Mas suas invocações e seus sacrifícios não tinham o preço suficiente para merecer essa graça das graças. Mesmo o povo eleito, apesar das advertências, das admoestações de seus profetas, se mostrara tantas vezes prevaricador. E o mundo, nos diz Santo Agostinho, o imenso mundo pagão era indigno de receber o Filho de Deus imediatamente das mãos do Pai. Somente a humilde Maria mereceu, pela força de suas preces e a elevação de suas virtudes, ver o Verbo eterno, a sabedoria eterna, se fazer homem em seu ventre. O que nos mostra que tesouro infinito é esta divina sabedoria e que ardente desejo devemos ter de possuí-la. Digamos com São Monfort: digna Mãe de Deus, Virgem pura e fiel, comunicai-me vossa fé, com ela terei a sabedoria, e todos os bens virão a mim. Sabedoria vinde, pois pela fé de Maria não pudestes resistir-lhe. Ela vos deu a vida, ela vos fez encarnar.